E agora a gente queria acolher também o Padre Orisvaldo. Ele é o pároco aqui da Catedral e ele vai nos falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a Lexio Divina, sobre a importância da Bíblia na vida do ministro extraordinário. Seja bem-vindo, Padre Orisvaldo. Muito obrigado por ter aí acolhido nosso convite. Padre Orisvaldo prontamente se disponibilizou quando nós o convidamos para estar aqui conosco e com certeza ele, com toda a sabedoria, vai nos transmitir muitas coisas edificantes. Muito obrigado, Padre. Fique à vontade. Sim, especialmente com esses meios eletrônicos, sabe? Eu acho que é bom você ficar aqui perto de mim, viu, Luiz? Tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o tema que me foi assim confiado nessa manhã de formação é a Lexio Divina como fonte de espiritualidade pessoal e fundamento para as celebrações. Então, vamos iniciar assim, uma palavrinha explicando algumas coisas sobre a Lexio Divina. A Lexio Divina é o nome latino daquilo que ultimamente tem se tornado assim bastante conhecido na igreja, a leitura orante da palavra de Deus. Esse método de leitura da Bíblia, ele foi mais ou menos estruturado no século X, mais ou menos, na Idade Média, muitos anos atrás. E era assim uma prática bastante comum nos mosteiros. E então aí eles, acordavam muito cedo e, e praticamente desenvolviam essa metodologia essa espiritualidade, de uma ligação muito profunda com a palavra de Deus. E um monge chamado Guigo, ele estrutura assim essa leitura orante da Bíblia em quatro passos ou 4 degraus. E, e ela tem, assim, a partir do Concílio Vaticano II, ela começou a ser resgatada na igreja. E aqui para nós, especialmente na América Latina, a Conferência de Aparecida, ela assim deu um grande valor também para a prática da leitura orante da Bíblia para o povo. A princípio, ela seria um caminho de espiritualidade individual. E depois, né, especialmente a partir do Concílio Vaticano II, e no caso aqui da América Latina, com toda essa movimentação em torno da palavra de Deus, a gente tem também uma metodologia inspirada na Lexio Divina para ser feita comunitariamente. E então eu vou mais ou menos assim colocar para vocês em breves palavras, né, esse caminho. Esses 4 passos, eles podem ser também, às vezes são chamados 4 degraus. A gente pode imaginar a leitura orante, a Lexio Divina, ou leitura orante, como uma escada que nos conduz até Deus. Então, cada degrau é um passo, né, no qual a gente vai, né, se aprofundando para conhecer melhor, né, a palavra de Deus. Então, o primeiro passo, né, da Lexio Divina é a leitura. Então, é a leitura do texto bíblico. E, e é uma leitura que não pode ser feita assim, correndo. É uma leitura que deve ser feita com bastante, com tempo, com tranquilidade. É, o primeiro passo, assim, para facilitar, a gente pode dizer assim que nesse primeiro passo, a leitura, nós vamos fazer uma pergunta para o texto. O que o texto diz em si? Né? O que o texto diz em si? E nós estamos diante de certa maneira, né, de um problema. Né? Porque na nossa mão nós temos os textos bíblicos não na língua original, são traduções. Né? E essas traduções, elas são cópias, né? Coisa.
Então você e a tradução às vezes ela é uma tradução às vezes já porque a nossa linguagem ela vai evoluindo. Algumas palavras que nós usamos hoje, daqui 20 anos não vai ser usada mais. E as pessoas, né, que assim, é, de uma certa idade, é, como eu, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando num cursilho de jovens e eu não sei qual que era o contexto e, e eu falei para uma pessoa, um rapaz que estava do meu lado, que ele queria alguma coisa que eu sabia que eu tinha, né? Mas eu não sabia onde que estava. E eu respondi para ele, eu chegando lá em casa eu vou campear. Daí ele deu risada, porque ele falou, essa fazia muitos anos que eu não escutava essa palavra. Meu pai usava, mas a gente não usa mais esse termo. O jovem hoje, ele usa alguns termos que eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entender. Então precisa de uma interpretação. Então a linguagem é uma coisa assim muito viva. E as nossas traduções, elas às vezes, né, se a tradução foi feita lá há 50 anos atrás e já usa alguns termos na nossa língua, assim, bem, assim, uma linguagem mais clássica, o pessoal, o povão não entende. Então, muitas vezes, até para entender o texto em português, a gente precisa de um dicionário, né, para saber do que se trata. E às vezes, por causa de uma palavrinha muito simples, né, você se desanima de fazer a leitura, né? Então, é a compreensão exatamente do que o texto diz. E, e a compreensão do que o texto diz, ela exige um outro esforço maior, que é o contexto, né? Então, tem uma palavra que ela não pode ser colocada ali de maneira solta. Ela está sempre dentro de um certo contexto. Então, como é que se faz? Qual que, como que se faz esse primeiro passo? Então, é ler o texto compassadamente. Se tem alguma palavra que você não entendeu daquela tradução sua que está na sua mão, você tem que procurar o significado disso, né? Ou vai lá no Google, digita, ou então, hoje é mais fácil, né? Tempo atrás tinha que pegar o dicionário e olhar. Então procurar entender exatamente o que aquela palavra que você não entendeu está dizendo. E dentro ainda desse primeiro passo, que é a leitura, é entender o contexto. Como é que a gente vai entender o contexto? Né, para nós, né, que não temos acesso a grandes estudos bíblicos nem nada, as nossas traduções da Bíblia, as traduções católicas da Bíblia, elas sempre têm assim uns instrumentos que nos ajudam. Cada livro das nossas Bíblias, eles têm uma introdução sobre o contexto daquele livro, daquele autor, né? Por exemplo, você pega lá o evangelho desse fim de semana, desse domingo, de São Marcos, a gente acabou de meditar aqui na hora da oração. Então, se você pega a Bíblia, logo antes do primeiro capítulo, ele vai dizer algumas coisas sobre a história desse evangelho, o contexto no qual ele surgiu, isso já ajuda a entender bastante coisa. E depois, algumas traduções, elas vão dando para cada trechinho também um certo contexto. Então, isso facilita bastante. Então, você tem que estar sempre atento a isso, né? Você que é ministro da Eucaristia, vai ser ministro da Palavra. Então, ter essa preocupação de conhecer profundamente a Palavra de Deus, né? Tanto quanto for possível para você. Não precisa ficar gastando muito dinheiro para comprar muitos livros, porque eu acredito que, na maior parte das vezes, né, Luiz, os livros um repete o outro, né? Então, a gente, né, tendo algumas ferramentas boas, a gente vai para frente. Então, né, o que o texto diz, né? Compreender o que o texto fala, entender o seu contexto, entender as palavras que estão na nossa tradução. Então, o primeiro passo é esse, né? O que o texto diz. E o segundo passo é o que o texto diz para mim. Então aí é essa reflexão. A gente cada vez que a gente lê a palavra de Deus, ela diz alguma coisa ao nosso coração. Ela é um apelo para nós.
E daí exige também uma certa reflexão, você olhar aquilo que a gente faz sempre nas nossas orações, né? Pensar um pouco na nossa vida, nas coisas que estão acontecendo, né? Na nossa vida pessoal, tantas coisas, né? Que para cada um de nós elas são assim muito significativas. Hoje, por exemplo, hoje dia 11 de julho, para mim tem duas coisas que para mim são importantes. Primeiro é dia de São Bento, né? São Bento, né, fundador da Ordem Beneditina. Eu fiz a minha formação teológica no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, né? Sempre teve uma grande convivência com os beneditinos. Então, São Bento para mim é uma pessoa que diz muito, né? Assim, para minha formação, para minha espiritualidade, e me ajuda muito. E outra coisa, né, que mexe muito comigo, hoje seria aniversário da minha mãe. Ela estaria fazendo hoje 85 anos, ela morreu em 2017. Então é claro que tudo que eu for fazer de oração hoje, eu vou estar ligado nessas duas coisas. Então assim, tem um aspecto assim bastante individual, cada um, né? A palavra, ela tem uma resposta para nós em cada situação da nossa vida. Por que que nesse dia eu estou fazendo essa leitura? Deus tem alguma coisa para dizer para mim. E depois também tem todo esse aspecto comunitário. A gente está, né, uma coisa que está marcando todos nós, né, agora é essa pandemia, né? Por que que nós estamos fazendo essa formação dessa forma, cada um na sua casa, diante do computador, com o celular, através desses meios, né? Por que que não tem essa presença calorosa de um perto do outro? Quer dizer, nós não podemos assim desconhecer essa situação. Quer dizer, a palavra ela vai dando resposta para nós dentro desse contexto. A mesma leitura que eu faço hoje, ela não é a mesma coisa que vai ser amanhã para mim, né? Por causa do contexto que eu estou vivendo. Então, o que o texto diz para mim? Então, qual que é o apelo, né, que essa palavra está dizendo para a minha vida nesse momento? E especialmente assim, nas nossas reflexões com a comunidade, mesmo numa visita com o doente, a gente tem que ter essa preocupação de colocar a palavra de uma forma muito encarnada na vida, na nossa vida e na vida das pessoas. Então eu tenho que colocar a palavra como eu estou vivendo, como eu estou sentindo, o que aquela palavra falou para mim. Né? Então é muito importante a gente fazer essa experiência, né? Né, o que o texto diz para mim, de uma forma assim, né, bastante viva, né, porque ela vai me transformando. E você não faz isso, né, eu que sou padre, você que é ministro da Eucaristia, você que é catequista, é líder de um grupo, é coordenador de um grupo, você não faz isso por vaidade, mas é para partilhar a sua experiência, para que as pessoas vendo como que você tem a sua intimidade com Deus, que elas também se inspirem, né? Não é para te elogiar e coisa e tal, mas é para você ajudar as pessoas a também ter esse encontro. Às vezes são coisas muito simples que a gente acha que só, né, os grandes estudiosos é que podem fazer essas experiências. Então, né, é esse o sentido. Depois, então, o terceiro passo, né, é a oração. Então, o que é a oração? É uma conversa com Deus. E essa conversa com Deus é a conversa com Deus presente. Não é assim mandar recado para Deus, né? A partir daquilo da palavra que você leu, que você procurou entender o sentido, a partir daquilo que a palavra falou para você naquele momento da sua vida, da sua comunidade, né? O que essa palavra te leva a dizer para Deus? Então, muitas vezes a palavra é um apelo de penitência, pedido de perdão, é um apelo de louvor, é um apelo de ação de graças, enfim, né? Não é uma oração. É claro que o Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, todas essas orações são muito importantes, mas nesse caso seria uma oração mais pessoal, né? A partir daquilo que eu estou refletindo, eu vou me dirigir a Deus, né? Então não é vamos pedir para Deus para que não falte o ministro da Eucaristia. Não, é você que está fazendo, ou então mesmo que seja um grupo, né? Então peçamos, nós estamos aqui, né? Senhor, Senhor, nós te pedimos
que não faltem operários para a messe, que não faltem missionários, né? Que as pessoas sejam tocadas pela tua palavra. Vem, Senhor, ao nosso encontro, ilumina a nossa caminhada, porque Ele está ali, né? Você não está, né? Vamos, não, a gente está rezando agora. E a oração é sempre ligada dentro, né, nesse caso, é a partir da palavra que está sendo meditada, né, que você está fazendo a leitura orante dessa palavra. E então seria, né, seria esse o terceiro passo. Então, olha, voltando. O primeiro é a leitura, o segundo, a reflexão, que é o que a palavra diz para mim. O terceiro passo é a oração, o que a palavra me leva a dizer para Deus, que está presente naquele momento. E o quarto passo é a contemplação. Então a contemplação é um momento assim muito, mesmo que a leitura seja comunitária, é um momento assim muito pessoal, né? Exige um silêncio, né? Você, né, depois que você vai silenciando o seu coração, deixa coisas se assentando, e você vai percebendo que aquela palavra é Deus que vai te dizer alguma coisa ao seu coração, e de uma forma que nem sempre é possível expressar em palavras. Muitas vezes é um sentimento, é uma sensação, é uma palavra dali dentro daquela palavra, daquela leitura que você fez, é uma emoção, e aquilo você carrega para o seu dia, e você vai percebendo né, que as coisas vão se clareando, né? Aí você vai, talvez na hora até não entenda 100% a palavra, aliás, acho que a gente nunca entende 100%, mas a gente às vezes termina a leitura e ainda fica com aquela dúvida, aquela coisa, parece que não é isso. E se você faz esse quarto passo, então você vai percebendo que durante aquele dia você vai entender muitas coisas daquela palavra. Não é entender intelectualmente, mas entender assim de uma forma de conhecer a Deus, né? De presença, de vivência. E aquela palavra vai esclarecendo muita coisa no seu dia, às vezes coisas que ainda não aconteceram e que vão acontecer e que Deus está te preparando para aquele momento. Então é uma coisa muito impressionante, né? Como que realmente Deus nos fala através desse método da leitura orante. Então, realmente, né, a base da nossa espiritualidade deve ser a palavra de Deus, né? A palavra de Deus em primeiro lugar. A gente às vezes admira, por exemplo, o ministro da Eucaristia tem uma grande devoção com São Tarcísio, né? Porque ele era um adolescente que levava a comunhão para os doentes, e por causa daquele contexto de perseguição, ele foi perseguido e preferiu morrer do que deixar a Eucaristia, né, ser ultrajada, ser blasfemada, Não. Então ele deu a vida por causa da Eucaristia. Então agora, mas quem era o motivador de São Tarcísio? É Jesus, é a palavra de Deus. Né? Então, e assim a gente vai. Né? Eu, por exemplo, tenho uma grande admiração por São Francisco de Assis. Agora, quem era o mestre de São Francisco de Assis? É Jesus, é a palavra de Deus. Qual que era a fonte de São Francisco, de São Domingos, de Santo Padre Pio, né, de São João Paulo II? É sempre a palavra de Deus. Então, essas pessoas, elas realmente nos inspiram, mas os nossos modelos, né, são sempre Jesus. Então, né, é o foco realmente o centro da nossa espiritualidade, né, seja de quem for, né, se você é um trabalhador rural, você é um mecânico, você é um carpinteiro, você é um professor, o foco, o centro da sua espiritualidade é sempre a pessoa de Jesus e a sua palavra, que é uma palavra que nos liberta, que nos ilumina, que nos impulsiona. Então que a gente realmente tenha isso, né? E então é para o nosso, a fonte da nossa espiritualidade pessoal, e também fundamento para as nossas celebrações. Então, né, o ministro da Eucaristia, ele tem que, quando ele vai explicar a palavra de Deus para a comunidade, ele não tem que ficar lá explicando para mostrar que ele sabe, né?
Eu já fiz muito isso na minha vida, sabe? De ficar querendo explicar, usando às vezes até algumas palavras em grego e até em hebraico, que eu fiz um cursinho de Bíblia lá, acho que quero mostrar para as pessoas que eu sei. Isso é perda de tempo, isso aí não muda a vida de ninguém. Né? Então, e às vezes tem pessoas que mal sabem ler e que a palavra que ela proclama tem um efeito transformador na vida das pessoas, mas mil vezes mais, mil vezes mais eficiente do que a palavra de um padre, de um doutor, de seja quem for, porque é uma palavra que diz realmente das coisas da vida e atinge todas as pessoas. Né? Eu conheço, não vou ficar falando nomes aqui, mas eu conheço na minha comunidade uma catequista que foi capaz de tocar no coração de médicos, de doutores, né, com a simplicidade da palavra, de uma forma muito, mas muito simples mesmo, sem nenhum, né, sem nenhum pedantismo, sem nenhuma querer se aparecer, mas com as coisas da vida, né? Então isso que importa para nós, né? E muitas vezes né, eu escutei o Luiz falando aqui no início, né? Muitas vezes existe a vaidade, né? Que é aquilo que realmente corrói nessa nossa relação com Deus, né? A gente busca muito mais as recompensas humanas do que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então, aí quando entra a vaidade, a gente coloca um obstáculo muito grande, uma barreira muito grande entre nós e aquele público que a gente, né, precisaria atingir. Né? Nós somos instrumentos, estamos lá para que Deus seja glorificado, não para que a nossa vaidade seja alimentada. Então, é isso. Né? Então, fazer isso assim de uma forma muito simples, com muita né? É assim, né? De forma assim, realmente levar para a vida. Então, e sobretudo, a palavra ela não vai ter nenhum efeito se ela não expressa aquilo que nós estamos vivendo. Né? Então, é a fonte para a nossa espiritualidade pessoal e também fundamento, né, para todo o nosso serviço como pessoas que são missionários que vão levar a palavra de Deus para outras pessoas. E eu gostaria então da gente, né, fazer assim, mais ou menos na prática, um exercício dessa leitura orante. A gente vai tentar fazer a partir das leituras da missa desse 15º domingo comum, o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, os versículos de 7 a 13. Então a gente vai tentar fazer isso devagarzinho, né, sem ter muitas pretensões. Então quem tem a Bíblia aí, né, eu estou aqui com a tradução pastoral, né, é uma tradução boa, assim, bastante fiel ao texto original, usa uma linguagem, né, bastante acessível, bastante simples, né? Mas se você tem também outra tradução, quiser acompanhar aí da sua casa, né, pegue aí o Evangelho da missa de hoje. A gente já foi colocado esse Evangelho na hora da oração, né? Mas vamos assim, né, fazer de novo essa leitura e tentar entender um pouco desses 4 passos da leitura orante, né, a partir desse texto do Evangelho que a liturgia prevê para nós para esse domingo. Então, eu vou fazendo a leitura e a gente vai depois, então, tentar ir colocando esse espaço, né, da leitura orante, da Lexio Divina, dentro desse Evangelho. Então, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto. Que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhes dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem nem escutarem vocês, saiam daí sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. E eles partindo,
pregavam para que mudassem de vida, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então esse é a palavra que nós, né, que a liturgia nos propõe para esse domingo, né, o evangelho desse domingo. E nós temos a primeira leitura e temos a segunda. Por que eu comecei pelo evangelho? Então, gente, a gente já vai fugir um pouquinho aqui do tema, mas estamos falando para mim de Eucaristia, são pessoas profundamente ligadas à liturgia. Eu também não sou nenhum especialista em liturgia, mas acho que algumas coisas são importantes para nós também, né? Você um dia vai preparar uma celebração e é bom saber essas coisas. A nossa liturgia, ela se estrutura em 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C. Esse ano, nós estamos vivendo o ano B. O que significa o ano B? Nesse ano, pelo menos durante o tempo comum, nós vamos lendo em sequência o Evangelho de São Marcos. Não é uma sequência sem pular nenhum capítulo, nenhum versículo, mas ele vai, né, seguindo, né, a leitura do Evangelho de São Marcos. O ano A, o Evangelho de São Marcos, no ano B. O ano A é São Mateus, o ano C é São Lucas. E depois falta João. Então João, ele não tem um ano só para ele, né? Mas ele aparece tanto no A, como no B, como no C. Então ele vai aparecer em alguns tempos litúrgicos, na quaresma, no tempo pascal, mesmo no tempo comum. Nesse ano B a gente vai ler vários textos do Evangelho de João. Então são textos selecionados. E então, olha, como é que nós temos na nossa liturgia hoje? Nós temos o Evangelho, temos a primeira leitura e a segunda leitura. E então nós estamos, né, nessa leitura sequencial do Evangelho de São Marcos, que é própria do ano B. Nós chegamos a esse capítulo 6, né, os versículos, né, de hoje, de 7 até o 13. Né? E daí, a segunda leitura, a gente também vai lendo das cartas de Paulo, ou então outras cartas, né, do Novo Testamento, numa certa sequência. Nós estávamos, domingo passado foi festa de São Pedro e São Paulo, então tinha uma liturgia própria. Há 15 dias atrás, a gente estava lendo ainda a segunda carta aos Coríntios. Hoje, né, nesse domingo, a gente vai começar a ler a carta aos Efésios. Então, esse domingo e os próximos domingos, a gente vai fazer essa leitura da carta aos Efésios na sua sequência. E o Evangelho, e a primeira leitura, ela é tirada a partir do Evangelho. Então, não tem, por exemplo, há 2 semanas atrás, a primeira leitura era do livro da sabedoria, por causa do Evangelho. Né? Nesse domingo, a primeira leitura vai ser do livro de Amós, né? Porque tem uma relação muito íntima com aquilo que nós lemos no Evangelho. Né? Então, por isso, a gente vai começar essa reflexão, né, a partir do Evangelho desse domingo. Né, desse domingo. E, inclusive, né, às vezes a pessoa vai fazer uma leitura só. Tá, até é possível que se faça. Se for para escolher, para fazer, às vezes é necessário, né, por causa do tempo e coisa e tal, às vezes não tem pessoas para fazer a leitura, pode fazer só o Evangelho, uma leitura? Pode. Mas quando for para suprimir uma leitura, é aconselhável que não deixe de ser lida a primeira leitura, por causa da sua relação íntima com o Evangelho. Então, por isso que eu estou explicando isso para vocês, porque às vezes você vai ter que preparar uma celebração e vai ter que fazer essa escolha. Então, o critério é esse, né? A primeira leitura, especialmente no domingo do tempo comum, ela tem uma profunda ligação com o Evangelho, né? Certo? E o Salmo, né? O Salmo é sempre uma resposta, uma continuação
da primeira leitura do dia. Então, por isso que não é bom mexer na primeira leitura, né? Se for para tirar uma, é que se tire a segunda. Por isso que eu estou explicando isso. Bom, então, olha, voltando aqui para o nosso texto, né? Vamos procurar agora, né, fazer esse primeiro passo, né? O que que o texto diz, né? Então, eu vou tentar ler de novo, né? Vamos ler não só do versículo 7, mas do finalzinho do versículo 6. É aquele que em algumas Bíblias vai aparecer 6b. Jesus percorria os vilarejos vizinhos ensinando. E depois, então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Então, olha, né, Jesus chamou os 12. Quem que eram esses 12? Os apóstolos, né? Paulo não fazia parte ainda, né? Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Felipe, Tadeu, aqueles 12, né, que vai aparecer o nome deles aí também no Evangelho. Então, e os enviou 2 a 2, né? Então os envia em missão 2 a 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Então, vamos assim pensar um pouquinho né, eu vou tentar explicar assim o texto na sua totalidade. Então, olha, Jesus então envia os seus discípulos, são missionários. Essa prática do mestre enviar discípulos como missionários, ela não era assim estranha na época, no contexto de Jesus. Havia essa prática de pessoas que iam assim difundindo as ideias de um certo mestre. Então não era uma novidade de Jesus, mas a partir desse momento ele começa a mudar um pouco a sua metodologia assim, porque ele veio para mostrar para o povo a verdade sobre Deus, o amor de Deus, a relação com Deus. Essa é a missão de Jesus, mostrar para nós realmente aquilo que Deus quer da nossa vida, num contexto bastante religioso, mas onde a religião era bastante manipulada, de acordo com os interesses, coisa e tal. E ele quer assim incrementar esse seu trabalho. Ele chamou esses discípulos, teve um tempo de convivência com eles, né? Ensinou muitas coisas a partir da palavra, do ensinamento, mas também das experiências, da prática dele. Fala, agora eles estão prontos para ir na minha frente para levar a minha mensagem. E então isso não era assim uma coisa estranha. A gente tem, por exemplo, eu não vou procurar aqui na Bíblia agora, eu anotei aqui, né, no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 15, Jesus ele está numa discussão com os fariseus. E daí ele fala, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês percorrem o mar e a terra para fazer algum discípulo. Quer dizer, é uma notícia do próprio texto bíblico, né, mostrando que os pregadores também enviavam discípulos para levar a palavra, a mensagem dele, o pensamento dele para outras pessoas. Então era uma prática assim que não era desconhecida no tempo de Jesus. Agora, ele enviando esses missionários, ele tem assim, a gente vê assim algumas diferenças entre os missionários de Jesus e os outros missionários que já existiam no seu tempo. Então eu selecionei aqui 4 características assim bem, né, que aparecem de forma muito clara aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, aí no versículo 8, ordenou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias. Então, o que significa isso? Ele manda os seus discípulos, não precisa ir com um monte de coisa, né? com a mochila cheia de livros, de coisa, não é para levar nem
não ser um bastão apenas. É o que é o bastão? É um cajado, um pedaço de pau que vai ajudar para você, às vezes, tocar um cachorro é esse instrumento bem rústico mesmo para facilitar a sua caminhada, né? Não levar só um bastão basta, né? Só um cajado, né? Nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas que não levassem 2 túnicas. Então é aquilo que eu escutei o Luiz falando aqui, né, que já foi a reflexão de ontem sobre o ministério, o despojamento. Então, os outros missionários, né, por exemplo, esse que ele falou que percorre o mar a terra para fazer um discípulo, então eram pessoas que se preparavam muito para aquilo, para essa missão, né? Preparavam assim no sentido material, sabe? Levava livros, um monte de coisa e assim, né? Coisas que dificultavam a viagem. E que podiam facilitar o trabalho deles, mas de outra maneira, era assim, eles tinham confiança naquelas coisas que eles levavam, iam preparados para esse momento. E Jesus fala, não, vocês têm que levar aquilo que vocês têm no coração. Então não vai levar, não precisa levar dinheiro, não precisa levar comida, não precisa levar 2 túnicas, vão de sandália, quer dizer, não é para ir de bota, de coisa, né? Vocês vão enfrentar perigo no caminho? Vão, mas vocês têm que confiar em Deus, não em vocês mesmos, não nas suas forças, que de repente nada disso vai te valer. Então esse despojamento, a primeira diferença é que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que ser uma pessoa totalmente despojada. Também nesse versículo, né, a gente vai perceber uma coisa muito importante, né? Não levem pão, né? Então não precisa se preocupar com comida, né? Vocês vão comer aquilo que o povo der para vocês, né? Então se contentem com o alimento que vocês vão receber do povo. A terceira característica, isso vai aparecer no versículo 10. Seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. Então não é para ficar escolhendo lugar, né? Você vai, a primeira casa que acolher vocês fiquem lá. Pode ser uma casa pobrezinha, mas é lá que vocês vão permanecer, né? Então fiquem nessa casa, não é para ficar pulando de um lugar para outro. Depois, essa é a terceira característica, ficar na primeira casa que os acolhesse. E no finalzinho, né? E eles partiram, pregavam que mudassem de vida, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então, essa preocupação com os doentes. Então, eles viam, sobretudo, ao encontro das pessoas mais desfavorecidas, das pessoas mais frágeis. Então, se preocupar com esses doentes. E os ungiam com óleo. Não é o sacramento da unção dos enfermos, né? Mas por exemplo, naquela parábola lá do samaritano, quando Jesus conta a parábola, o samaritano vê o homem caído na beira da estrada, o que ele faz? Ele se aproxima do homem que estava caído e faz curativos nele, né, com vinho e azeite, é o que ele tinha, porque na antiguidade eles achavam que o óleo tinha um poder curativo. Então não precisa ficar inventando coisas, remédios, mas vocês vão, né, curar as pessoas com aquilo que vocês têm na mão. Então sempre essa questão desse despojamento, dessa simplicidade, confiar em Deus e não nas coisas humanas. Então, gente, isso é o que o texto está dizendo para nós. Acho que não tem nenhuma palavra assim muito complicada que possa confundir a nossa cabeça, né? Então seria isso, né? Basicamente esse despojamento.
Agora, né, tentando trazer isso para a nossa vida, para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Eu como ministro da Eucaristia, eu como padre, né, você como catequista, você como líder de um grupo, né, como é que você vai vivenciar essa palavra? O que, que o texto, né, diz para mim? Eu vou colocar para você assim a forma como eu vejo, né, como eu vejo isso tudo. Né? Então, olha, a questão do despojamento. Então, eu não sei se é um vício, se é um o que que é, mas quando eu, por exemplo, o Luiz me chamou para vir aqui fazer essa formação. Primeira preocupação minha é eu não sei nem falar na frente desses de computador, essas coisas, não sei mexer com isso, não sei nem ligar. Não, ele falou, a gente vai estar lá, a gente vai orientar, a gente vai fazer. A gente faz nosso estudo bíblico aqui na catedral toda terça-feira, né? Se o pessoal não estiver lá para me ajudar, eu não faço, eu não sei fazer de jeito nenhum. Então, mas, né, confia naquilo que eles fazem, eu vou fazendo, né? Então é esse despojamento. Se às vezes me chamam para fazer uma palestra assim ao vivo, eu não sei mexer com data show, não sei mexer com nada. Eu vou com aquilo que eu tenho, que é aquilo que eu fui, a experiência que eu fui acumulando através do tempo, né, graças às minhas experiências, um pouco aos estudos que eu fiz, que é pouca, uma coisa muito, né, bem pouca, né, e a vivência. Então é assim e de repente você, né, prepara, né, com assim, coloca toda a sua segurança nessas aparelhos eletrônicos, chega na hora, né, um fio lá dá um pane, ou então acaba, e já pensou se acabar a energia, acabou tudo, né, não tem mais como fazer, tem que, né, então esse despojamento, então não ficar assim com essa preocupação de muita coisa, muita tecnologia. Outra coisa, né, assim, até mesmo para o ministro da Eucaristia, né? Ah, mas se eu não tiver o jaleco, como é que eu vou fazer a celebração? Imagina, mas não é o jaleco que vai fazer você ministro, né? Eu já cheguei a rezar missa sem túnica, porque não tinha o que eu vou fazer. Vai deixar o povo sem missa porque não tem túnica, né? Uma vez eu lembro que eu fui numa comunidade e era um lugar muito distante, e eu levei as coisas, mas não tinha. Falei, o altar a gente a gente pega uma mesa lá e improvisa um altar. Chegou lá, ninguém tinha mais, não tinha mesa. O que que eu fiz? Apareceu alguém lá com 2 latas de querosene vazia, uma tábua. A gente pegou aquilo, fez o altar e nós celebramos a missa. Então, não ficar complicando as coisas, porque esse negócio de querer complicar demais só é barreira, né, para a palavra de Deus. Então, é isso, né? Então, fazer as coisas com muita simplicidade. E o importante é aquilo que a gente tem, né, no coração, né? A nossa vivência, a nossa experiência e a iluminação que Deus coloca na nossa cabeça. Então, é isso, esse espírito que Jesus falou para nós, esse despojamento. Então, não querer fazer as coisas, né, para mostrar que você sabe usar esse instrumento, aquele instrumento. Não, nada disso. Isso aí só atrapalha realmente a mensagem. Depois, né, também, né, a questão da comida. Né? Jesus, ele encantava as pessoas porque ele mostrava uma forma assim muito, muito direta, muito, muito viva, muito, né, verdadeira de se relacionar com Deus. Né? Ele mostrava para nós que Deus é amor, né? Que Deus então não faz discriminação das pessoas. E a religião no tempo de Jesus, né, fazia assim muita discriminação entre as pessoas. Né? Então Deus, a religião era uma religião assim muito opressora, tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era impuro. Então ele fala, não, vocês não têm, porque esses outros pregadores, eles levavam até a comida, com medo de comer uma comida que fosse impura, que podia chegar numa casa e a comida não seria uma comida assim digna de uma pessoa que seja mensageira de Deus. Então ele fala, vocês vão comer aquilo que o povo der, né? E vocês vão comer aquilo. Então não levem pão, nem sacola, nem nada. Vocês vão comer igualzinho o povo come. Então, muitas vezes, nós se achamos também, né? A gente quer, né, ter privilégio, né, mostrar que a gente está acima dos outros, então eu fico escolhendo até a comida. A mesma coisa, a questão dessa recomendação de, né, não fique pulando de uma casa para outra, né? Porque às vezes por que ele não quer
que a pessoa fique pulando de uma casa para outra, porque você vai escolher sempre uma casa com mais conforto. Então, pode até arrumar como desculpa, mas eles são, eu vou ser pesado para eles, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Então, mas não é esse o motivo, é que você prefere um lugar onde você fique melhor, né, com mais conforto, com mais luxo, e você acaba magoando aquela pessoa que te acolheu por primeiro na casa dele com muita simplicidade, com muita humildade. Então, na igreja, muitas vezes, a gente vê, infelizmente, nas nossas lideranças, pessoas que gostam de fazer coisas que aparecem, né? Então, por qualquer coisinha assim que dá um pouco mais de prestígio, a gente abandona as coisas, os serviços mais humildes, né? Eu quero ser ministro da Eucaristia, mas visitar doente, não, né? Isso aí, né? Eu quero ficar lá na frente, né? Pegar o microfone, fazer celebração, ficar no altar, ser vedete para todo mundo. Então isso não devia ser ministro nunca, né? Porque está lá só mesmo para se aparecer. Agora, então aí fica escolhendo horário para ajudar a comunidade que vai assumir. Quer dizer, se não tiver assim um prestígio, um retorno humano, a pessoa não faz. Então por que faz? Então larga a mão, não tem sentido isso, é pura vaidade. Né? Então que a gente procure realmente ter esse, né? O que eu li uma vez uma frase que me marcou muito, né? Devo florescer onde Deus me plantou. Então, se é lá que Deus me colocou, é lá que eu vou ficar, né? Então, eu não vou ficar escolhendo comunidade, não vou ficar escolhendo paróquia, não vou ficar escolhendo casa, não vou ficar escolhendo nada disso. Então, aquilo que Deus preparou para mim, eu vou fazer. Então, né, nada de ambição, de busca de recompensas humanas. E depois, né, por último, né, assim, esse cuidado com os doentes, também dentro do contexto que Jesus viveu, ele não, as pessoas que tinham qualquer doença eram vistas, toda doença era vista como uma possessão diabólica. Então a pessoa que tinha alguma doença era considerada uma pessoa maldita, uma pessoa que não agradava a Deus, ela estava sofrendo aquilo como consequência do seu pecado, das suas faltas. Então ela não era bem vista na comunidade, ela era afastada, ela era excluída. Então muitas vezes nós temos essa mesma mentalidade, né? Assim, não vou dizer, hoje existe uma certa, assim, bastante respeito com os doentes, preocupação e coisa e tal, né? Pelo menos teoricamente, muitas vezes na prática não é isso que existe, né? Mas as outras pessoas, né? Os dependentes químicos, os dependentes de álcool, que às vezes entram nas nossas igrejas, qual que é assim, o que a gente quer fazer logo? Primeiro, nem pensar de entrar na fila da comunhão. Se possível, até colocar para fora da igreja, porque está perturbando, né, o bom andar da celebração. Às vezes perturba mesmo, mas não é você colocar a pessoa para fora que vai resolver. Então, talvez, né, ter aquela paciência de sentar, conversar, tentar convencer a pessoa da importância daquele momento. O último recurso seria colocar para fora, mas nunca excluir ninguém. Então Jesus, essa preocupação com os doentes era para não deixar ninguém de fora, nenhuma pessoa que era discriminada, que era afastada, que era desprezada, em nome de Deus, em nome da religião. E que você atenda essa pessoa com o recurso que você tem na mão. Não precisa ser psicólogo, não precisa ser assistente social, você tem o seu jeito de lidar com essa situação. Então é isso, né? Então nos deixar abrir o nosso coração realmente para a ação do Espírito Santo, né? Para que a pessoa ela possa ser reintegrada na vida da comunidade cristã. Então, olha, quanta coisa, né, que esses versículos dizem, né, para a nossa vida, para o momento que nós estamos vivendo. Então, na sua vida, no seu ministério, né, o que essa palavra, né, toca no seu coração? Como é que você tem vivido essa palavra? Você que foi, né, chamado aí pelo seu pároco para ser ministro da Eucaristia, qual que é a sua expectativa em relação a esse ministério? O que você sentiu, né, lá no fundo do seu coração, né? Como é que você recebeu esse chamado? Né? Foi assim, oh,
Até que enfim você lembrou de mim para ser ministro, né? Como se ser ministro, né, fosse um privilégio dentro da comunidade. Não é nada disso, é serviço, né? Se você, né, olha, é uma recompensa pela minha fidelidade. Não existe, não existe, né? É, né, se você pensa, eu estou aqui para servir, então você não vai ficar escolhendo, né, hora para celebração, horário de missa que tem mais gente, que tem isso, não. Né, você vai estar lá para fazer as coisas mais humildes, né? É assim que você acolheu esse convite, ou foi, isso despertou uma certa vaidade dentro de você, um certo orgulho, né? Então isso, e se aconteceu, paciência, né? Você tem tempo de se purificar de tudo isso, ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais realmente disposta a servir as pessoas. E servir é servir, né? É olhar para aquela pessoa que sem nenhum interesse, sem busca de nenhuma recompensa humana. Então é tempo ainda, porque foi isso que os discípulos também fizeram, né? Eles foram em missão dessa forma assim despojada, porque a mensagem que eles levavam era essa, que o reino de Deus é isso, você tem uma experiência com Deus que te leve a confiar somente nele. Então, se eu confio em mim, nas coisas humanas, nas técnicas, nas coisas, então como é que eu vou falar dessa entrega nas mãos de Deus, que eu vou anunciar para as pessoas se eu não vivo isso, né? Se eu coloco toda a minha confiança, né, na minha roupa, no meu título, nos meus diplomas, tanta coisa. Tudo isso é vaidade, não serve para nada, né? Ainda hoje eu estava pensando na oração, né? Olha, se a minha mãe tivesse viva, né? 85 anos, estaria reunido, feliz, celebrando, mas passou, né? Já foi, está com Deus. Então é tudo assim tão passageiro. O que que a gente tem? Tem esse momento. O momento que passou, passou, e o momento futuro não está nas nossas mãos. Então viver intensamente esses momentos assim, né? Entregar realmente a vida nas mãos de Deus, né? Sem muito apego a essas coisas que são, né, tão passageiras, né? Tudo passa e passa tão rapidamente e, e os anos vão deixando as marcas na nossa vida, né? Então que a gente, né, se coloque aí, né? Coloque diante dessa reflexão. O que que o texto diz para mim, né? Como que eu tenho vivido tudo isso? E depois, a partir né, desses versículos que nós lemos no Evangelho, né? O que que o texto me leva a dizer a Deus, né? Você pode agradecer a Deus, Senhor, te agradeço pelo meu chamado, pela hora que ele chegou a mim, né? Talvez esse é o momento realmente, né, que esse chamado vai ser mais frutífero na minha vida, na vida da comunidade. Agora estou me sentindo preparado para isso, ainda sinto, né, que sou fraco, preciso, me ajuda, Senhor, a continuar a estar continuamente me preparando para estar a seu serviço, me purifica das minhas vaidades, das minhas seguranças humanas, me ajuda, Senhor, a confiar mais em Ti do que, né, nas minhas forças, nas minhas qualidades, mas que eu confie verdadeiramente na força da Sua graça, né, que eu não coloque assim obstáculos para o Espírito Santo agir na minha vida, agir na vida da minha comunidade, que eu não seja também uma pedra de escândalo, né, de tropeço para as pessoas que eu vou servir nessa vida comunitária. Me ajuda, né, que eu viva realmente aquilo que eu estarei pregando, que eu viva essa simplicidade, que eu viva esse despojamento. E daí você pode também, né, assim, a partir de tudo isso, né, ficar em silêncio e pode ter certeza, né, que Deus vai te inspirar algum sentimento, alguma palavra, alguma sensação, né, que vai confirmar o seu ministério, que vai iluminar também na sua caminhada. Então seria mais ou menos essa a reflexão que nós teríamos para o evangelho desse domingo. Então vamos agora pegar também rapidamente, na primeira leitura, é do livro de Amós, né? É o capítulo 7, versículos de 12 a 15, né? Então, né, o livro de Amós, capítulo 7, versículos
de 12 a 15. Na verdade, né, como a gente não está assim, não é na hora da liturgia, a gente faria a leitura de um texto um pouquinho maior, que dá um pouquinho o contexto dessa palavra que vai ser proclamada, né, nas missas, nas celebrações de hoje. Então vamos pegar desde o versículo 10, né, do livro de Amós, capítulo 7. Amazias, sacerdote de Betel, mandou falar assim a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando contra vossa majestade dentro do reino de Israel. O país não pode mais tolerar suas palavras, pois Amós está dizendo que Jeroboão deverá ser morto pela espada e que Israel deverá ir para o exílio, para longe do seu país. Então Amazias disse a Amós: Vidente, vá embora daqui, retire-se para a terra de Judá. Vá ganhar sua vida fazendo lá suas profecias. Não me venha mais fazer profecias em Betel, pois isto aqui é o santuário do rei e é templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vai profetizar ao meu povo Israel. Então, olha, aqui nós vamos ser assim, talvez um pouco mais breves, né? Breve, mas então vamos pegar um pouquinho o contexto. Por que é essa leitura que foi escolhida para esse domingo? Por causa do Evangelho, né? A gente ouviu que Jesus enviou os seus discípulos como missionários na sua frente. Quem que eram esses discípulos? Pedro, Tiago, João, André. Quem que eram essas pessoas? Eram doutores? Não, eram pessoas do povo, né? Pessoas, Mateus, que era cobrador de impostos, pela profissão dele, ele era uma pessoa desprezada, era considerado um pecador público. Todos eles, né? Se pegássemos a lista dos 12, a gente vai ver que no meio deles não tinha nenhum sacerdote, nenhuma pessoa letrada. Eram homens muito simples, muito do povo, né? Quem que foi Amós? O texto aqui ele deixa muito claro, né? Qual que era a profissão dele? Então tem um versículo aqui que deixa muito claro para nós, ele, né? No versículo 14, Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Então ele era um camponês, né? Uma pessoa da roça, cuidava de animais, né? Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Que é sicômoro, né? O sicômoro é uma frutinha que tinha lá na terra de Jesus, na Palestina, parecido com também chamado figueira brava, né? A figueira era uma árvore que era praticamente símbolo do povo de Israel. Era o fruto mais comum na região de Jesus, era o figo, né? Aparece muito na Escritura, né? Jesus amaldiçoou a figueira porque não encontrou fruta e coisa e tal. Esse sicômoro era uma espécie de figueira, mas era uma coisa assim, mais rústica. Às vezes eu usei essa comparação, né? Aqui, por exemplo, nós temos a goiaba, né, que é uma fruta boa, assim, conhecida, você encontra até no mercado para vender, bem embaladinha e coisa e tal. Tem um parente da goiaba, né, que nasce aí para os matos, e chama gabiroba, né? Então o sicômoro seria igual a gabiroba em relação à goiaba. A gabiroba é uma goiabinha, mas uma goiabinha que ninguém vende no mercado, nasce sozinha nos matos, né?
A goiaba também nasce, mas ela tem um outro status, né? Então ele era, a gente vê assim, que ele não era uma pessoa, como é que fala, um agricultor, né, de coisas que pode ser vendida para fora. E também esse criador de gado, acho que não era boi, vaca, talvez algumas cabras, alguns carneirinhos que ele criava lá, e é uma pessoa da roça. Então ele foi enviado por Deus para uma missão. Então, assim como Jesus enviou aqueles 12, aqui ele envia esse homem da roça para ser profeta lá no santuário de Betel. Então é por isso, né, que aparece aqui. E depois outra coisa, a pregação né, o que os discípulos de Jesus pregaram? Anunciava a todos que se convertessem, que mudassem de vida, que mudassem de mentalidade, que não pensassem mais em Deus como aquele castigador, aquela pessoa que excluía muita gente, né, por causa das doenças, por causa da pobreza, por causa da profissão. Então essa é a conversão que Jesus queria que eles anunciassem. Realmente uma mudança total na forma de ver a relação com Deus, na forma de ver a própria religião. Então é o que Amós, né, foi fazer lá no santuário de Betel. Ele queria que o rei mudasse de vida, que as pessoas mudassem radicalmente de vida. Então é por isso que foi escolhida essa leitura, né, porque ela tem uma ligação muito íntima, né, com o Evangelho. Bom, mas agora, né, voltando aqui, né, mais ao nosso texto, né, Amazias, sacerdote de Betel, mandou falar assim a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando contra a vossa majestade dentro do reino de Israel. Mas aqui nos próprios versículos, né, quando esse Amazias, ele era o sacerdote oficial do templo de Betel. Betel era um santuário, significa casa de Deus. Era um santuário do rei, era um santuário oficial. Jeroboão era rei de Israel, né? É uma história meio complexa. Mas então, eles faziam parte do povo de Deus, né? O povo de Deus nesse tempo estava dividido em dois reinos, Israel e Judá. Israel ficava mais ao norte e Judá mais ao sul. E Judá tinha capital em Jerusalém, com o templo em Jerusalém. O Amós, ele não era, né, do reino de Israel, era do reino de Judá. Então ele estava fora da terra dele, mas tanto Israel como Judá cultuavam o mesmo Deus, né? Tinha as mesmas escrituras, os mesmos profetas, né? A lei de Moisés era a mesma para os dois. Então tinha essa mesma fé. E ele então ele sai de Judá e vai como missionário em Israel, né? no outro reino. E lá quem reinava era Jeroboão. E era um tempo assim em que eles viviam uma época de grande prosperidade, né? Ele tinha feito algumas alianças com os reis vizinhos, tinha tido algumas vitórias em algumas guerras. Então o reino estava com uma certa estabilidade assim, econômica, segurança e coisa e tal. Mas a maioria da população estava sofrendo muito, né? Havia muito empobrecimento, né, por causa da corrupção, né, tanto por parte do Estado, né, como também por parte das pessoas ricas. Então o texto no livro de Amós fala, né, que eles não viam a hora de abrir os armazéns para enganar as pessoas, alterando o peso nas balanças. Assim a elite levava uma vida assim de muita mordomia, ao passo que o povo não tinha nem o suficiente para matar a fome no dia a dia. E essas, né, aquelas madames da corte, elas, né, é uma vida assim de muita ostentação, de muito luxo, de muita vaidade, ao custo muitas vezes desse sofrimento, desse empobrecimento das pessoas. Então, e eles tinham fé em Deus. E muitas vezes essa opressão, essa exploração era justificada pela prática religiosa.
E o centro da vida religiosa era esse santuário de Betel. E o sacerdote estava a serviço do rei. Então ele estava lá para fazer aquilo que o rei mandava. Então a religião a serviço do poder, né? E é um pouco que a gente vê hoje mesmo assim, né? Assim, esse contexto, né? Nossos políticos usam o nome de Deus para justificar, né, os abusos de poder, usa o nome de Deus para, eu sou, né, esse fulano, ele fala de Deus toda hora, eu tenho que votar nele. Não, mas o Deus dele é o dinheiro, né? Só faz de conta que é Deus, o Deus de Jesus, mas é o dinheiro, é a mordomia dele, são os privilégios dele. Então era esse o contexto, né? Assim, de prosperidade e ao mesmo tempo de empobrecimento e, sobretudo, essa manipulação da religião em vista de manter certos privilégios das pessoas, né? Pelo menos de uma elite. Exatamente o contexto que havia no tempo de Jesus. E então Amós ele vai lá para o reino de Israel e começa a profetizar em Betel. E daí, então, o Amazias, que era o sacerdote oficial desse templo, ele vai denunciar Amós para Jeroboão. E ele vai ser expulso de lá, né, por causa da sua palavra, que era uma palavra assim muito, muito vigorosa, uma palavra realmente profética, né, de estar denunciando assim as coisas, os erros do rei, né, e enfrenta isso com muita coragem e ao mesmo tempo com muita simplicidade, né? Não colocava nenhuma segurança em nada. E então ele vai ser, né? O Amazias vai expulsar Amós do santuário de Betel. Agora, uma coisa que chama muita atenção é aquilo que a resposta de Amós, que está no versículo 14. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Por que ele usou esse termo? Como é que ele não é profeta? A palavra está dizendo que ele não é profeta? Então aí, gente, nós temos que distinguir, né, profeta de falso profeta, né? Jesus, né, quando ele proclamou as bem-aventuranças, ele vai dizer assim, feliz de vocês, fiquem alegres, quando mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Porque foi assim que eles trataram os profetas que vieram antes de vocês. E vai concluir, né? Eu não sei se é São Lucas, se São Mateus coloca isso, depois só São Lucas que coloca, né? Mas acho que é São Lucas que coloca essa complementação. Mas agora, né? Fiquem muito tristes, né? Se vocês receberem só elogios, porque foi assim que eles trataram os falsos profetas. Então, gente, o verdadeiro profeta é uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem medo de falar a verdade, mesmo que essa proclamação da verdade lhe custe perseguição, até morte, como foi o caso de Jesus. E por que ele morreu pregado na cruz? Porque a palavra que ele falava realmente encantava as pessoas, mas ao mesmo tempo mexia com as estruturas injustas que havia na sociedade. Então ele foi vítima dessas pessoas poderosas, essas pessoas o perseguiram. E então é assim, ele é realmente profeta. Agora o falso profeta é um bajulador. Ele quer falar aquilo que agrada. Ele não quer agradar a Deus, quer agradar os homens. A preocupação dele não é a palavra de Deus, mas é os seus privilégios, né, as suas regalias. Então esse é o falso profeta, né? Então, diante dessa palavra, a gente também se pergunta, né, que eu sou profeta, né, na minha comunidade. Será que o meu padre está me chamando para ser ministro porque ele quer um profeta ou quer um bajulador? Tem muita gente que é isso, né? Em todo lugar tem esses bajuladores, né? Tem pessoas que gostam de ser bajuladas e tem aqueles que adoram bajular os outros, né? Porque não quer compromisso, não quer compromisso com a verdade, não quer compromisso com Deus, quer manter realmente os seus privilégios. Então pense um pouquinho, né? Qual que é a sua motivação para aceitar esse chamado? Não é porque que o padre está te chamando para isso, né? Você tem esse vício da bajulação, gosta de ser bajulado, o que você está buscando?
né? Eu vou ter coragem de, às vezes, diante de certas injustiças, e injustiça, gente, acontece em todo lugar, na família da gente, na escola, onde a gente né, tem o nosso lazer, e dentro da igreja também, infelizmente, tem muitas injustiças. E pessoas, às vezes, poderosas que querem, né, perpetuar essas injustiças. E, às vezes, né, escolhem. Às vezes tem líderes que não deixam surgir novas lideranças porque tem medo de perder o seu privilégio, perder o seu espaço, porque tem medo da verdade. Então, né, quantas vezes que não acontece isso na nossa vida? Pense um pouquinho sobre isso, né? O que essa palavra está dizendo para mim nesse momento, nesse contexto, né? Nesse contexto que a gente vive hoje no Brasil, né? É, tanta, tanto uso do nome de Deus, né? Às vezes né, no meio, nos meios políticos, sabe? Né? Será que é realmente para dar uma resposta justa para as pessoas ou é só para perpetuar alguns privilégios, algumas vantagens, algumas situações, né, que não querem a vida do povo, mas querem simplesmente usar Deus para manter esse privilégio em todas as situações. Na sua comunidade também pode acontecer isso, né? Então peça perdão a Deus, se é o caso. Agradeça a Deus se você tem essa coragem, né? Peça a Deus essa graça que você, no seu ministério, né, possa surgir sempre novas lideranças que vão te ajudar a levar as pessoas a viver uma vida de compromisso com a justiça e com a verdade, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, né? É isso que vale a pena das nossas vidas. E assim vamos agora, né, partir para a segunda leitura, que é da carta aos Efésios, né, capítulo 1, né, versículo de 3, espera aqui que eu anotei, versículo 3 até o versículo 14, né? Então, quer ler, Luiz? Então ele vai ler para a gente, quem que virá aqui? Tá bom. Não, aqui o... Ah, tá. 3 a 14. 3 a 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênção espiritual nos céus em Cristo, pois antes do início do mundo, Ele nos escolheu em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado, na qual temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que o Pai fez transbordar sobre nós, com toda sabedoria e inteligência. Ele nos revelou assim o mistério de sua vontade, segundo sua benevolência que por si mesmo havia planejado. Plano de levar à plenitude os tempos, reunindo todas as coisas sob uma cabeça, Cristo, tanto as coisas celestes quanto as coisas terrestres. Em Cristo, também nós fomos feitos herança de Deus, conforme o projeto desse Deus que tudo realiza, segundo o propósito de sua vontade. Isso para que nós, os primeiros a esperar em Cristo, fôssemos o louvor da sua glória. Em Cristo, também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, que, tendo acreditado nele, foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, para a redenção do povo que o Pai adquiriu para o louvor da sua glória. Então, esse texto da carta aos Efésios é Paulo que escreve, né, para a comunidade de Éfeso. Éfeso era a capital da antiga Ásia. E ele está preso e a gente não sabe exatamente em qual
prisão. Ele teve preso em Jerusalém, em Cesareia, mesmo em Éfeso ele ficou preso. Certamente não é a sua prisão de Roma, que é o do finalzinho da sua vida. Mas ele escreve essa carta e, assim, a redação dela é assim bastante complexa. A redação final certamente foi de um discípulo de Paulo, mas assim o cerne da carta vem dele, né? Assim o conteúdo, o sentido vem dele. E Paulo ele faz uma reflexão sobre a igreja como um grande mistério. O que é a igreja? A igreja é as pessoas que se reúnem em volta de Deus, né? Assim, a comunhão plena com Deus, aquela comunhão que foi rompida pelo pecado lá no paraíso de Adão e Eva, e essa comunhão que foi rompida, ela vai ser restabelecida pelo mistério da morte, da ressurreição de Jesus e a formação da comunidade, dos discípulos de Jesus. Então a igreja é esse mistério, né, acima de tudo, né? E daí ele escreve essa carta, nessa carta, ele tem uma profunda uma reflexão da igreja enquanto mistério, né? Essa nossa união com Deus que nos faz verdadeiramente igreja, né? E ela é um bendito, né? O que é um bendito? É um louvor a Deus, né? Por causa de várias coisas. Então a gente poderia, né, simplesmente, né, vamos assim, né, retomar o texto. Bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Então, Deus o Pai, né, o Pai de Jesus seja bendito, porque Ele nos abençoou, né, com toda a bênção espiritual. Pois antes do início do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle no amor. Então, Paulo ele vê que se nós estamos aqui hoje, somos cristãos, fomos chamados a ser ministros da Eucaristia, estamos participando desse momento de formação, nesse contexto dessa pandemia, usando esses recursos por causa da pandemia, nada disso foge ao controle de Deus, né? Tudo que acontece, né, tanto de bom como de ruim, Deus já sabe de antemão. E Ele nos escolheu para sermos o quê no meio de tudo isso? Né? As testemunhas do seu amor, né? Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Então, Deus nos amou, já nos escolheu desde antes do nosso nascimento. Então, olha, eu às vezes fico me perguntando, né, por que eu nasci, né, do seu Otávio e da dona Dirce no dia 29 de agosto de 1957, né? Estava no plano de Deus, né? Queria que eu vivesse. Então, estou aqui porque Ele me escolheu. Então, se eu tenho alguma coisa boa, eu não tenho que me gloriar disso, né? Porque foi Deus que quis assim, Ele que planejou isso para mim. Talvez eu não esteja fazendo aquilo que Ele planejou para mim por causa do meu pecado, mas tudo o que eu faço de bom é porque Ele planejou para mim. Então isso nos leva assim a viver uma vida assim de bastante humildade, né? De nada de ficar se vangloriando. Né? O que é vangloriar? É se gloriar de coisa vazia, porque nós só gloriamos na cruz de Cristo. Né? A única coisa da qual nós podemos nos gloriar é a cruz de Cristo, não a nossa vida, não as nossas qualidades, porque elas não existem, né? Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, para o louvor da glória da sua graça, com a qual Ele nos agraciou no amado, no qual temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Né? Então, nós nos gloriamos, né? Nós temos aqui para dar louvor à glória de Deus,
não a nossa glória. Muitas vezes a gente quer a nossa glória, né? Então essa é a nossa preocupação, né, com as vestes, com os brilhos, com os títulos, com não sei mais o quê, porque não é a glória de Deus, é a nossa glória, né? Por meio dos, né? Então a gente tem que a glória de Deus por meio do amado, que é Jesus, no qual nós temos redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então, a redenção, a nossa salvação, o preço da nossa libertação foi conquistado pelo sangue de Jesus. Então não são as nossas obras que nos santificam, mas é o sangue de Jesus que nos purifica, que nos santifica. Então por que eu fico às vezes desprezando certas pessoas que não tiveram as mesmas chances que eu, né? Mesmo assim na vida religiosa. Então, né, que a gente tenha realmente essa consciência para não cairmos no grande pecado que é o orgulho, né? Que o Pai fez transbordar sobre nós com toda a sabedoria e inteligência. Ele nos revelou assim o mistério de sua vontade, segundo a sua benevolência, que por si mesmo havia planejado, né? Então ele revela em nós o mistério da sua vontade, que ele é a vontade dele que se manifesta em nós. Então nós somos esses instrumentos para manifestar a vontade de Deus para o mundo. Plano de levar à plenitude os tempos, reunindo todas as coisas sob uma única cabeça, Cristo, tanto as coisas celestes quanto as terrestres. Então Jesus realmente é o centro das nossas vidas. Em Cristo também nós fomos feitos herança de Deus, conforme o projeto desse Deus que tudo realiza segundo o propósito de sua vontade. Então é Deus que está conduzindo realmente a nossa história. Esse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, não é que Deus quis isso, quis essa morte tão terrível de tantas pessoas, mas ele sabia que isso ia acontecer, né? Pelo fato dele saber, não significa que ele está querendo que isso aconteça, né? Mas ele tinha esse conhecimento dentro da sua ciência, e ele espera, né, que nós aprendamos alguma lição de tudo isso, para sermos pessoas melhores, pessoas, né, mais purificadas do nosso orgulho, das nossas vaidades, que a gente tome consciência de que nós de fato não somos nada, né, que Deus é tudo na nossa vida. Isso para que nós, os primeiros a esperar em Cristo, fôssemos o louvor da sua glória. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, que tendo acreditado nele, foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança para a redenção do povo, que o Pai adquiriu para o louvor da sua glória. Então toda a glória seja dada ao nome de Deus, e não a nós mesmos, aos nossos títulos, à nossa vaidade, às nossas funções. Nada disso importa, tudo isso é muito passageiro. Então que Deus nos abençoe, né? Que essa palavra, né, de fato assim, né, sirva para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa caminhada, que nos ajude, né, a nos fortalecer na fé e que, né, assim com muita humildade, nós possamos a partir dessa palavra fortalecer também e confirmar a fé dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Padre Osvaldo, gostaríamos de agradecer muito o senhor por suas palavras tão sábias que nos inspiram, por ter dado seu sim de estar aqui hoje neste momento, nessa formação virtual, todas as dificuldades que temos aí com esses equipamentos, com tudo isso, superadas, né, pelo auxílio dos nossos irmãos que também estão aqui nos ajudando nessa transmissão. Queríamos agradecer ao senhor de coração mesmo, pela generosidade do senhor, pelas palavras que com certeza nos inspiram e nos mostram aí o valor e a beleza da palavra de Deus nas nossas vidas. Então que Deus retribua a bondade do senhor. Muito obrigado de coração. E vamos, nós que estamos aqui presentes, vocês que acompanham, também dar uma salva de palmas para o Padre Osvaldo. Eu que agradeço, e assim como Paulo escreve na carta aos Efésios, né? Rezem uns pelos outros, rezem por mim também. Que Deus os abençoe. Amém, Padre. Muito obrigado. Amém.